Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, a pedido de muita gente, venho-vos mostrar 3 formas de confeccionar tofu. Eu constantemente recebo comentários ou mensagens de pessoas que não fazem ideia como cozinhar tofu de forma a ele ficar saboroso e estão sempre a pedir-me receitas e ajuda. Portanto, eu decidi trazer aqui este vídeo com 3 formas que eu uso para confeccionar tofu, a ver se vos ajudo a, fazê-lo de forma boa. E para quem não sabe bem o que é o tofu é feito a partir da soja. Basicamente é como se fosse um queijo de soja, só com a particularidade de não ter sabor praticamente nenhum, o que o torna num alimento super versátil. Basicamente, consoante as especiarias e os temperos que vocês colocarem, ele fica com o sabor que vos apetecer. E o tofu é rico em antioxidantes, em cálcio, em ômega 3 e em proteína e tem umas calorias muito baixinhas, portanto não engorda e é muito bom para prevenir alguns tipos de cancros, osteoporose e colesterol. Portanto, só coisas boas. Agora, passando à parte prática, uma coisa que vocês têm que ter sempre atenção, quer no tofu, quer no seitan, quer nas bebidas vegetais, ou seja, em tudo o que vocês comprem que seja pré-fabricado, vocês têm que ter muita atenção à marca que compram, porque dependendo da marca vocês podem ou não gostar de uma coisa. Só para vos dar assim um exemplo mais concreto, eu quando experimentei leite vegetal pela primeira vez, eu bebi o leite de soja da Alpro e odiei, eu quase que vomitei e fiquei a pensar durante uma série de tempo que não gostava de leite de soja, quando na verdade o problema era a marca e a forma como aquela marca fazia o leite de soja, porque algum tempo depois lá experimentei leite de soja de outra marca e gostei. Portanto, se vocês experimentarem alguma coisa e não gostarem, não desistam logo, voltem a experimentar a mesma coisa mas de marcas diferentes, porque varia mesmo muito de marca para marca. E também, se experimentarem alguma coisa de uma marca e não gostarem, não se neguem logo a comprar tudo o que seja dessa marca, porque é tudo muito relativo. Por exemplo, com esta questão da Alpro, o leite de soja branco eu não gosto nada, mas para mim o leite achocolatado deles é o melhor do mercado. Portanto, é mesmo uma questão de vocês fazerem a vossa pesquisa, de experimentarem e de verem que coisas e que marcas é que vocês gostam. Mas pronto, para vos dar assim uma ajuda mais concreta, eu vou-vos dizer as 2 marcas de tofu que eu mais gosto. Claro que isto depende muito, porque o que é bom para mim pode não ser bom para vocês, mas pronto, as marcas de tofu que eu mais gosto e que é as que eu uso sempre, tendo sempre em atenção, claro que eu não provei todas as marcas de tofu que existem, são a Gut Bio, que é uma marca que se vende no Aldi, e é assim um tofu mais consistente e durinho. E a outra marca é muito mais fácil de encontrar, porque eu já vi quer no celeiro, quer no Jumbo, quer no Continente, que é da marca Seara, e é um tofu assim bem mais molinho e macio. E é exatamente esse que eu vou utilizar nas receitas que vou fazer aqui hoje. A primeira receita é de tofu mexido e é absolutamente deliciosa. E para quem não percebeu, é a versão vegan de ovos mexidos, só que sem colesterol e sem crueldade associada. E uma das melhores coisas desta receita é que é super reconfortante e é ótima para aqueles dias de preguiça em que uma pessoa não quer perder muito tempo na cozinha, porque é super fácil e super rápida de fazer. Primeiro começo por picar meia cebola. Pico também alguns dentes de alho, normalmente uns 3 ou 4. Coloquem na mesma frigideira que a cebola, reguem com azeite e deixem refogar um pouco. De seguida peguem num pimento, cortem um pedacinho, eu pus para aí 1/5 do pimento e piquem-no bem pequenino e depois juntem à frigideira também. Enquanto tudo refoga, lavem e cortem aos pedacinhos 2 ou 3 mãos cheias de cogumelos e coloquem com o resto dos alimentos ao lume. Adicionem bastante espinafres. Não tenham medo de exagerar nesta parte, vocês já sabem como é que os espinafres funcionam, assim que sentem um bocadinho de calor, encolhem-se todos e desaparecem, portanto, se parecer demasiado, não é demasiado. E nesta receita é fixe vocês utilizarem bastante espinafres. Temperem com pimenta, alho e sal. Depois vão buscar o tofu e cortem-no em 2 metades. Com uma delas, desfaçam-na com as mãos para dentro de um prato ou com a ajuda de um garfo, se preferirem.
Temperem com molho de soja, cúrcuma. É muito importante utilizar a cúrcuma nesta receita porque não só vai ser ela responsável por dar a cor amarela do ovo, como também tem um sabor que se aproxima muito ao sabor do ovo. Não podem exagerar na quantidade, senão fica um bocado estranho. E se vocês estiverem com preguiça, podem juntar à frigideira dos vegetais o tofu todo assim, só esmigalhado e temperado com as mãos, mas eu vou-vos dar agora uma dica que aprendi há relativamente pouco tempo que torna esta receita 10.000 vezes melhor, portanto, fiquem atentos. Peguem numa liquidificadora ou trituradora e coloquem lá dentro a outra metade do tofu que cortaram no início. Juntem um pouquinho de leite vegetal, não precisa muito, e triturem até estar uma pasta homogénea. Juntem todo o tofu à mistura de vegetais, primeiro o tofu mais sólido e depois a pasta que acabaram de fazer. Isto vai tornar os vossos ovos mexidos muito mais suculentos e deliciosos. Deixem ao lume durante alguns minutos para apurar o sabor e para que a pasta de tofu ganhe alguma consistência. Por fim, torrem algum pão e sirvam depois o vosso tofu por cima. Tenho a certeza que vão adorar. Passando agora à segunda receita, vou-vos explicar como é que eu faço os meus bifes de tofu. É super simples e super rápido. E o segredo está nos temperos. E essa é sem dúvida uma coisa a ter em atenção quando se cozinha tofu, porque como o tofu não tem sabor, é muito importante termos a certeza de que temperarmos bem o tofu para que ele ganhe algum sabor, porque o tofu é como se fosse uma esponja e absorve o sabor de tudo o resto, portanto não tenham medo de abusar na quantidade de especiarias e de temperos que colocam nele. E eu nestas últimas duas receitas eu utilizei o tal tofu da marca Seara, que é assim mais molinho, mas para ser sincera, visto que se trata de bifinhos e coisas assim, eu aconselho um tipo de tofu mais firme e mais duro, como por exemplo o da Gut Bio. Não que o sabor fique muito diferente, mas em termos de consistência acho que resulta muito melhor. Primeiro cortem o tofu em fatias com mais ou menos meio centímetro de espessura. Disponham-no numa tigela e temperem com molho de soja, alho em pó, uma mistura de especiarias para carne de porco. E eu quando falo sobre isto, muitas pessoas ficam na dúvida sobre o que é e onde é que se compra. Basicamente são os fresquinhos com vários tipos de especiarias misturados que supostamente é para utilizar em variadas carnes. Existe para carne de porco, carne de vaca, grelhados, peixe, para tudo e mais alguma coisa. É uma questão de vocês experimentarem e verem qual é que preferem. A minha favorita é sem dúvida a mistura para carne de porco e resulta mesmo muito bem para fazer assim coisas que simulem bifes, portanto é este o meu conselho. Coloquem também noz moscada e pimenta. E não esquecer também o pimentão doce. Depois acrescentem um pouquinho de água, apenas o suficiente para tapar o tofu todo. Agitem bem para os temperos ficarem bem distribuídos. Aqui nesta parte, quanto mais tempo vocês deixarem o tofu a marinar, melhor. Se vocês tiverem a oportunidade, deixem da noite para o dia, de um dia para o outro, porque isso vai permitir que o tofu absorva maior quantidade dos sabores, dos temperos que vocês acabaram de lhe dar, mas se não tiverem essa oportunidade, tentem no mínimo deixar 15 ou 20 minutos a marinar, porque vai fazer toda a diferença. Reguem uma frigideira com algum azeite e quando estiver bem quente, coloquem a fritar os bifinhos de tofu. Salpiquem com um bocadinho de sal que faz toda a diferença e deixem o tofu na frigideira até ele ficar bem douradinho e tostado dos dois lados. E depois é só servir com os acompanhamentos que bem vos apetecer. A última receita que vou partilhar aqui convosco é de tofu panado, que também é muito fácil e muito simples de fazer. Cortem novamente o tofu em bifinhos de meio centímetro de grossura e temperem-nos com as mesmas coisas da receita anterior. Como eu gravei estas receitas todas no mesmo dia, eu tinha o resto da marinada da receita anterior, portanto não valia a pena estar a jogar fora e a desperdiçar aquilo tudo quando poderia utilizar, mas pronto, basicamente é utilizarem exatamente as mesmas coisas da mesma forma que utilizaram na receita dos bifes. Numa tigela à parte, coloquem meia chávena de farinha. Eu normalmente faço esta parte do pomo com farinha de trigo normal, sem fermento, mas eu naquele dia não tinha, então utilizei a única que tinha, que era farinha de arroz. E dá para fazer a mesma coisa ou muito parecida, a textura é um pouco diferente e o pomo tem mais dificuldade em agarrar-se ao tofu, mas para quem seja celíaco ou tenha algum tipo de intolerância ao glúten ou queira simplesmente evitar por alguma razão, é uma boa alternativa, não fica a saber mal nem pouco mais ou menos, simplesmente eu acho que com a farinha de trigo fica mais crocante e não sei, eu prefiro. Juntem água e misturem até estar completamente homogéneo.
Temperem com pimenta, sal, alho em pó e um pouco de curcuma e misturem tudo muito bem. Numa panela coloquem óleo vegetal e ponham a aquecer. Enquanto isso, retirem o tofu da marinada e com papel toalha retirem o excesso de líquido para que o palmo agarre melhor. De seguida, peguem em cada fatia de tofu, mergulhem no palmo de farinha e coloquem a fritar no óleo. Repitam o mesmo com todas as fatias e retirem do óleo apenas quando estiverem bem douradinhas e estaladiças. E pronto, é tão simples quanto isso. Ficam com uma refeição não muito saudável, mas às vezes também é muito importante alimentarmos a alma e sabe muito bem comer uns fritos de vez em quando. Espero bem que vocês tenham gostado do vídeo e destas ideias, tenha servido para desmistificar um bocado a ideia de que o tofu sabe mal e que é impossível dar-lhe sabor, porque não é. Há coisas muito boas feitas com tofu. Quero ver as vossas recriações no Instagram. Não se esqueçam de marcar quando recriarem alguma receita que tenham aprendido aqui e deixem em baixo nos comentários também outras receitas ou outras coisas que vocês façam utilizando tofu, que eu vou adorar saber. Portanto, é isso. Ponham um gosto, gostaram, subscrevam se ainda não o fizeram e vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau!